Hoje vamos falar sobre o Big Brother, o grande irmão. Só que o Big Brother não é o programa da Globo, pessoal. Big Brother é a presença imponente que aparece no livro 1984, de George Orwell. 1984, olha a imagem, o grande irmão. Esse livro você ou leu ou já ouviu falar, porque é um livro muito conhecido. Esse livro, ele apresenta uma distopia. Distopia é o diferente da utopia. Utopia é o futuro maravilhoso. Este livro apresenta um futuro muito triste. É um futuro muito triste para a gente. Foi escrito em 1948 por George Orwell. E ele, quando escreve o livro, ele está vivendo um momento do início da Guerra Fria, o mundo sai de uma guerra horrorosa, do nazifascismo, ele vê aquilo acontecer, vê o mundo sendo violentado, a briga entre a direita e a esquerda, regimes autoritários se impondo, e ele escreve esse livro como uma espécie de alerta, como querendo dizer, pessoal, pelo amor de Deus, pessoal, vamos ficar esperto, é esse o mundo que queremos para nós? O livro é publicado em 1948 e ele resolveu dar o livro, inverteu os números e colocou 1984. Naquele longínquo ano de 1948, George Orwell pensava que se não fizéssemos algo, o mundo acabaria daquele jeito. É uma espécie de um alerta para o homem. Uma sociedade autoritária, onde tudo é vigiado. Gente, para falar desse livro, que eu tinha lido quando tinha 15 anos, 20 anos, faz muito tempo, eu reli. Eu fiquei impressionado como ele é atual, como ele fala das coisas de agora. Imagine uma sociedade onde não existe privacidade. Você está falando ao telefone, estão te gravando. Você está falando ao celular, estão te gravando. Você está em frente ao computador, estão te vendo. Você está andando nas ruas, tem algum satélite, algum drone, pode te ver e, se for o caso, te mata lá mesmo. Você não tem privacidade. Os seus pensamentos são vigiados. Imagine uma época dessas. Se vocês olharem os acontecimentos atuais, vocês vão ver que muita coisa como isso que eu disse está acontecendo hoje. A liberdade, a gente não tem direito de pensar. Se eu penso e falo mal de alguém para uma pessoa que é minha amiga, e o outro grava aquilo, bota aqui no YouTube, ou então é ligado à Justiça Federal, coisa que o valha. Estou eu aí sendo criminalizado por ousar pensar, eu tenho direito, inclusive, de pensar besteira. Eu tenho direito. Mas esse direito, nos dias de hoje, já está ficando comprometido. No livro 1984, alguns slogans do livro: guerra é paz. Liberdade é escravidão, ignorância é força. São lemas daquela época. E no livro tem um personagem que é o Winston. O Winston é um funcionário público, tem um nível diferenciado, ganha bem e tal, e ele trabalha fazendo o seguinte: ele reescreve a história. Então, quando tem alguma notícia publicada e a pessoa que é um herói, mas mudou de atitude nos dias de hoje, ele reescreve transformando aquela pessoa em vilão, em criminoso. Os nomes são apagados, os fatos são eliminados, o passado é reescrito. Ele trabalha no Ministério da Propaganda. Então, as expressões do livro, precisa ler. O livro é muito interessante. Tem uma passagem bonita. As crianças são treinadas para serem espiãs, para espionarem o que os pais estão fazendo, denunciar ao governo as atitudes ilegais dos pais, que são presos, são eliminados. E foi transformado em filme. Fato curioso, está aqui o filme, 1984. O filme foi feito em 1984. Esse filme, reproduzindo o livro, resolveram filmar no ano de 1984 e pegaram os meses em que a história é contada no livro, são os meses em que o filme demorou para ser feito. Fato pitoresco, o George Orwell morreu
pouco depois do livro ser publicado em 1948. E o ator principal, Richard Burton, por coincidência, 3 meses depois do vídeo ser lançado, ele também morreu. Algumas coincidências trágicas que acompanham 1984 o livro e 1984 o filme. Vale a pena ler para a gente tentar fazer com que as coisas não caminhem nessa direção. Vamos em busca da utopia. Um futuro triste e frio e terrível como este, não. Precisamos estar atentos, lutar por nossos direitos. Lema do partido em 1984. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Em seu diário, Winston, em um momento de rebeldia, escreve: ao futuro ou ao passado. Há um tempo em que o pensamento seja livre, em que os homens sejam diferentes uns dos outros, em que não vivam sós. Há um tempo em que a verdade exista.